professora Cátia Cristina. É um prazer esta casa lhe receber. Foi concedido à senhora o tempo de 15 minutos para que a senhora faça o dissertamento do pensamento político do cidadão moradanovense. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia ao presidente desta Câmara Municipal, vereador Jorge Brito, na pessoa de quem eu cumprimento todos os outros vereadores e vereadoras, funcionários e funcionárias desta casa. Um bom dia às demais pessoas aqui presentes, especialmente aquelas que assinaram este manifesto, que foram mais de 30 pessoas ao todo. Então, são essas 30 pessoas que eu estou representando aqui. Não são exatamente só as minhas ideias, mas as ideias dessas pessoas. Tá certo? Antes de mais nada, eu preciso dizer meu nome, né, para quem não me conhece. Cátia, já foi dito aqui, mas eu sou Cátia, hoje sou professora da UES, em Limoeiro do Norte, mas eu já fui professora aqui, em Morada Nova, em todos os níveis, né? E fui professora do município, do estado, da rede privada, certo? Então, não é brincadeira, a Raquel realmente foi minha aluna, para o vereador Marquinhos também foi meu aluno, né? Bom, então, antes de mais nada, queremos dizer que toda fala parte do ponto em que se está, e quer queiramos ou não, contém uma posição política e ideológica. Nossa fala vem tratar de pessoas que se reivindicam representantes do nosso município, que aqui nasceram ou hoje são consideradas cidadãs moradanovenses, conforme decisão desta casa. Porém, não temos a mesma opinião em muitos casos. Alguns pensam mais à esquerda, outros não. Mas temos pensamentos em comum. Como nos lembra o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, a democracia se fragiliza se perdemos a capacidade de discordar, a capacidade de tolerância. A democracia necessita de convivência entre os que pensam diferente, porque para pensar do mesmo jeito, não é preciso uma democracia. Temos em comum a crença na evolução da humanidade, na transformação das vidas humanas, de forma que as pessoas tenham seus direitos e suas necessidades básicas atendidas, que sejam livres para escolher o caminho que quiserem seguir na vida. Todavia, a questão que se impõe é de que forma alcançamos nossos objetivos, pois estamos cientes de que as oportunidades não são iguais para todos. Numa sociedade que tem como um de seus pilares a desigualdade social. Assim, apesar de termos solicitado esse espaço a priori, motivados pela discordância que nós, sobretudo um grupo de professores e professoras, temos em torno da fala aqui feita pelo senhor Lúcio Sátiro, o que consideramos relevante e mesmo nocivo à sociedade é a repercussão das ideias conservadoras, retrógradas que este representa. Porque, embora ele insista em dizer que os conservadores apoiam o que deu certo para a sociedade brasileira, seu discurso contradiz essa ideia. Percebemos em sua fala uma clara sintonia com o movimento que motivou o impeachment de uma presidenta eleita pelo povo para dar lugar a um representante ilegítimo, com a comprovada intenção de aplicar o receituário neoliberal de ataque profundo aos direitos sociais, como forma de garantir um maior nível de opressão e exploração da população trabalhadora e mais pobre deste país. Por outro lado, vemos grupos políticos poderosos e articulados por dentro dos poderes legislativos, alcançando até setores do judiciário, que se articulam de forma a manter a impunidade dos seus comparsas envolvidos em esquemas de corrupção, que permanecem impunes, apesar de todas as evidências dos crimes cometidos. Enquanto um ex-presidente é condenado em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal, sem sequer haver provas do suposto crime, com uma agilidade judicial jamais vista antes.
abrindo espaço para se caracterizar como uma prisão política, o que coloca em risco o que se tem chamado de democracia. O verdadeiro debate de ideias ocorre em uma sociedade que respeita não apenas a opinião, mas, sobretudo, o direito do outro de existir como sujeito de direitos à educação, à moradia, à saúde e à cultura. Direitos sociais estes que, conquistados com árdua luta da classe trabalhadora, têm sido flexibilizados, por exemplo, via reforma trabalhista. Quando não, eliminados ou reduzidos a cada dia no atual governo federal. Voltando à fala do senhor Lúcio, uma primeira ideia que destacamos como sendo defendida por ele é o individualismo e a meritocracia, quando se refere ao valor do trabalho e do esforço pessoal, que seria determinante para a condição exitosa de alguém. Então, as pessoas que são forçadas, por exemplo, a morar em favelas, os que vivem no limite da pobreza ou mesmo na miséria, encontram-se nessa situação porque não se esforçam ou porque não há política pública que os inclua. De nosso lado, acreditamos na força da coletividade, na capacidade de organização do povo trabalhador. Segundo o historiador Sidney Chalub, da Unicamp, a ideia da meritocracia como valor universal, fora das condições sociais e históricas que marcam a sociedade brasileira, é um mito que serve à reprodução eterna das desigualdades sociais e raciais que caracterizam nossa sociedade. Portanto, a meritocracia é um mito que precisa ser combatido tanto na teoria quanto na prática. Infelizmente, o que vemos prevalecer na elite financeira deste país é o ódio à classe trabalhadora, que tudo produz e de que quase nada usufrui, da qual o representante do movimento conservador certamente faz parte, o que é um fato lamentável. É esse ódio que está marcando as políticas que nos empobrecem mais, que desprezam o ser humano em benefício de um mercado que não pensa, não sente, não ama e, por isso, exclui fácil os sujeitos dos seus direitos conquistados e assegurados por lei. Além disso, essas ideias, muitas vezes hoje, adquirem uma natureza fascista, incitando o preconceito e a violência sobre as minorias, seja de negros, mulheres, índios, LGBTs, defendendo práticas que ferem os direitos humanos, como o estupro, o racismo, a homofobia ou o feminicídio. Também é possível percebermos em seu discurso a defesa do Estado mínimo. Mas o que isso significa? Em poucas palavras, salve-se quem puder. E, claro, nessa lógica, quem já tem seu capital e suas forças políticas acumuladas vai estar sempre à frente de quem só tem sua força de trabalho, muitas vezes rejeitada ou subaproveitada numa sociedade que explora o ser humano de forma a tirar dele a possibilidade de viver de forma mais digna e feliz. Não é à toa que o trabalho na sociedade capitalista em que vivemos é quase sempre associado ao fardo, ao cansaço, e até ao adoecimento precoce e sistemático, como podemos constatar em categorias como a nossa de professores, sobretudo nos últimos anos. Além disso, como um funcionário público que se utiliza de transporte público e provavelmente também de algum recurso público para pagar sua faculdade, pode defender um livre mercado. Quando um filho de trabalhador faz isso, notadamente está apenas representando interesses que não são os de sua própria classe. Mas se nos aprofundarmos na questão, quem é mesmo que pode, nesse município pobre de que nós fazemos parte, defender o Estado mínimo? Perguntamos a quem serve uma visão tão romântica da sociedade brasileira. Sejamos mais realistas e tenhamos a coragem de encararmos a realidade do nosso passado e, consequentemente, do nosso presente.
O que é o modo brasileiro de ser? A população majoritariamente analfabeta? A mulher submissa que não podia votar, trabalhar, opinar, ter o direito de se fazer representar, tomar decisões ou exercer qualquer profissão? A mulher que devia ser financeiramente dependente de seu marido, com quem estava condenada a passar a vida porque não tinha como cuidar dos filhos sem o provedor? Que perderia o direito até de ver seus filhos caso saísse de casa, ainda que sofresse maus tratos? Caras vereadoras, professoras e outras mulheres presentes, pensem nisso. Nós, mulheres, não recebemos os direitos que temos hoje de graça, mas os conquistamos por meio de muita luta e até de morte das lutadoras que vieram antes de nós e abriram caminho para a nossa luta permanente por igualdade, certas de que ainda temos muito a conquistar. Conseguimos o direito ao voto na Constituição de 1934, mas hoje a presença das mulheres na política precisa ser preponderante, ocupando mais espaços nos tribunais, nos hospitais, nesta Câmara e na política como um todo. E nesse momento de ataque às profundas liberdades democráticas, o que se impõe é a mera manutenção de direitos básicos que conseguimos garantir historicamente. Mas como a história é feita de avanços e retrocessos, fiquemos atentas. Nós, mulheres trabalhadoras, nessa sociedade impregnada de machismo, somos um dos setores mais propensos a sofrer com a predominância de ideias conservadoras e reacionárias. E, mais recentemente, de viés fascista que, infelizmente, tem encontrado eco, sobretudo junto à juventude, de forma preocupante. A toda hora, nos deparamos com sinais desse retrocesso político e de precarização das condições de vida dos mais pobres, principalmente por conta da perda de direitos, com o avanço da intolerância social e religiosa, com o aumento do feminicídio e da violência contra a juventude negra das grandes periferias, que tem deixado muitas mães desesperadas após ver seus filhos negros serem vítimas de balas perdidas, sempre taxados como peças do tráfico ou aumentando as estatísticas do encarceramento. A resposta do Estado é sempre a mesma, mais aparato repressor. E aí perguntamos, isso tem de fato resolvido o problema secular de segurança pública, assim como tantos outros carentes de políticas públicas? Em nosso país e em nosso município, há um grande número de professores. O senhor Lúcio esteve nesta casa com um discurso pronto para atacar a categoria de professores da rede pública. No entanto, convenientemente, apagou os trechos em que fazia isso, quando percebeu a presença majoritária destes. Portanto, caros professores e professoras, cuidado a quem dedicamos nossa aprovação. E como seu discurso ficou registrado na ata daquela sessão, lemos para vocês o que seu autor não quis fazê-lo no dia. O povo, antes letárgico, politicamente apático, passou a despertar para uma consciência mais crítica e questionadora, que não se conforma mais com os clichês manjados a ele jogados, como verdade absoluta, nem com as doutrinações ensinadas em sala de aula. Ou seja, professores seriam doutrinadores. Novamente as palavras deles. Repudiamos a atual situação das escolas públicas brasileiras, que viraram curral eleitoral e centros de doutrinação ideológica. Mais adiante, ele diz também que os alunos são usados como boi tangido. Atenção, professores e professoras. Este pensamento é inimigo da autonomia docente, de nosso pensamento crítico. Não existe apresentação de ideias de forma imparcial. O que eles assim chamam significa a forma deles pensarem. Não por acaso, esta é exatamente a filosofia do famigerado projeto Escola Sem Partido, que, lembremos, tem partido sim, ou lei da mordaça, como foi nomeado pelos que enxergam neste uma clara forma de calar ou eliminar o papel do professor, enquanto sujeito formador e do aluno, enquanto capaz de desenvolver seu senso crítico, além de pregar uma falsa neutralidade do Estado, que o tempo todo reproduz sua ideologia hegemônica,
por dentro das diversas instituições, inclusive da escola, que deve ser instrumento de libertação e não de alienação, pois, como diz Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Não, eu vou dar mais 2 minutos, encerrou o tempo, mais 2 minutos para a senhora. Obrigada. Nós, professores, que formamos gerações e gerações de profissionais para atuarem nas mais diversas ocupações do mercado de trabalho, lutamos por uma educação pública de qualidade para todos. Por isso, somos contra a nova Base Nacional Comum Curricular. Outro ponto que não podemos omitir é a respeito da família. Quem pode negar a importância dessa instituição em qualquer sociedade? Precisamos questionar, porém, quais são as formas concretas em que estas vivem ou são estruturadas. Afinal, novos costumes chegam e acabam sendo também consagrados pelo tempo. Aliás, o formato de família tradicional sempre foi romantizado. A conhecida formação pai, mãe e filhos é algo que não existiu nem no passado, pois nesse núcleo sempre havia outras familiares envolvidas, tias, avós, primas, geralmente mulheres que ajudavam na criação dos filhos, que eram muitos. Então, hoje, é preciso aceitar o que existe. Além dessa formação tradicional e exaltada pelos setores conservadores, há, de fato, famílias formadas das mais diferentes formas. Pai, mãe e filho, e filhos, mãe e filho, e filhos, talvez hoje é mais comum, avó, avô e netos, além dos que a sociedade conservadora quer negar. 2 pais, 2 mães, casais homoafetivos com ou sem filhos adotivos. Bem, assinam esse manifesto, vou só dizer que é interessante. Professores da rede pública estadual, certo? Aqui de Morada Nova, Alisson Girão, Maurício Nobre, que também é técnico judiciário, Aurilânio Nobre, Antônio César, que também é coordenador escolar, Eliel de Lima, orientador que é professor, mas também é orientador da Célula de Educação do Campo Indígena e Quilombola, James Raulino, Neres Maurício, Nirle Holanda, Edson Salles, Sângela de Souza, Paulo Vitor Nogueira e Arles Silvano, além de diretores de escolas profissionalizantes, Fábia Napoleão e Webster Belmino, professores e funcionários do Instituto Federal, Glauco Bastos, Madalena da Silva e Gina Eugênia, professores da rede privada, Pontes Neto e M. Noemi, Ana Paula Nogueira, que também é orientadora da Célula de Desenvolvimento da Escola de Horizonte, Benilde Brilhante, psicopedagoga, Édipo de Oliveira Lima, advogado, Fabiana Xavier, pedagoga, Geraldo Gonzalez, médico, João Batista, analista tributário da Receita Federal, Dorenildo Florencio, técnico de laboratório da UFESA, José Edson Raulino, contador, Josefa Carina da Silva, Júlio César Araújo, professor da Universidade Federal do Ceará, Luma Nogueira de Andrade, professora da Unilab, Cirlei Freire Nogueira, especialista em gestão pública, Tiago Maicon, engenheiro agrônomo, e Eurias Nobre, comerciante. Muito obrigada. Ok, professora. Queria que a senhora continuasse, passar para algum vereador, que quiser tecer algum comentário. Vereador Taim. Bom dia a todos, vereadores presentes, público presente, senhor presidente. Agradecer aqui a presença da Kátia, que é um orgulho para a gente, Morada Novense, que é uma conterrânea nossa, lá do Dourado. Graças a Deus hoje está na UES, professora. Isso é muito bom para a nossa localidade de Dourado, porque também temos destaques na Morada Nova. Temos a presença aqui do Edu, é o esposo, o Duque, que é o pai dela, e dizer que a mãe dela, a Irani também, que foi minha primeira professora lá no Dourado. Então, é um orgulho para mim dizer que, na realidade, tudo que você falou, porque, infelizmente, hoje, as pessoas, quando falam que existem poucas mulheres na política, realmente. Eu até tinha dito, Kátia, que quando
os nossos jovens deveriam se interessar mais por um pouco de política. Porque sem politicagem, lógico, né? Porque às vezes o que nós vimos que as famílias, que os grupos políticos querem que as pessoas convivam com a politicagem. Só que eles têm que se interessar mais por política, para que no futuro eles possam saber escolher os seus representantes, que eles também possam ser um vereador, um deputado, sei lá, alguma coisa que represente realmente o povo, que eles saibam que a política ela é muito boa e muito sadia. Agora, a politicagem, infelizmente, é que está atrapalhando todo o processo no nosso país. E o mais agradecer, muito obrigado pela presença e que Deus abençoe a sua trajetória. O Nelson me buzinou aqui, disse, o TEM está cheio de graça, né? É secretário do Estado, que é lá do Dourado, o professor também do Dourado, a secretária de Saúde, né? Então, quando chegam aqui, ele fica, né, Marquinhos? Vereadora Raquel. Bom dia. Tia Kátia, agradecer sua presença aqui, né, hoje, e falar um pouco do que foi vivido nessa casa, né, no caso foi citado aqui do Lúcio Flávio, e teve até algumas críticas também nas redes sociais, até a gente, vereador, certo? Mas a gente não discutiu política. Apenas agradecemos a participação dele naquele momento, pelo menos foi o que a minha fala falou. E ele citou um trecho depois do seu discurso, a questão do respeito entre a família, que estava acabando. Então, eu concordei e concordo que o respeito entre as famílias estão acabando, né? Mas a discussão política em si não houve nessa casa. Eu acho que a democracia, tia Kátia, como você falou, é isso, né? A gente não pode ter a mesma consciência, o mesmo pensamento, mas que realmente existiam alguns pontos que podiam ter sido questionados, podiam ter sido apontados como política, porque foi usado dentro dessa casa. E concordo, agora sim, vou dizer os pontos que eu concordo, né, com o seu discurso. Sobre a questão da tolerância, né, que você falou muito bem no começo, que realmente o nosso país, as pessoas precisam ter essa tolerância, principalmente na política. Sobre os direitos, né, no qual nós sabemos das necessidades básicas do ser humano que não estão sendo cumpridos, apesar de nós vivermos num estado de democracia, né, entre aspas, que a gente sabe que tem muita coisa por trás, de muita manipulação, mas nós sabemos sim que eu também como professora, tento fazer formadores de opiniões, pessoas que saibam criar ser críticos. Na realidade, a gente não está tentando, como foi dito no discurso passado, na questão falou até em bois guiados. Isso aí é um absurdo, totalmente contrário às ideologias, eu acho, de qualquer professor hoje da rede, de estar formando pessoas guiadas. Isso eu acho que não é a intenção da educação, de forma alguma, e critico e repudio todos esses atos que tratam principalmente das crianças e adolescentes, que é o que a gente tem para o futuro. Falar também sobre a questão desse ódio, né, entre as pessoas. Infelizmente, a política, ela causa, sim, esse ódio. As pessoas não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz, porque elas ficam blindadas de ideologias partidaristas que, infelizmente, fogem da realidade e fazem com que elas se vejam como verdades, independente de olhar para o próximo, independente de ver o próprio problema. E sim, ela se fixa numa ideologia, e aquilo ali não faz bem para a sociedade. Então, eu quero parabenizar você aqui, e as pessoas também que estão representadas por você. Obrigada. Vereador Neto da Sinuca, depois eu passo para você, Marquinhos. Eu não ia nem falar que eu estou meio rouco, mas meu bom dia aí a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu quero parabenizar a Kátia, ela não me conhece, mas conheço ela de muitos anos, filha de um grande amigo meu, que é o Duque, né? Neto do seu Genuário lá do Dourado. Vendi muita rede a ele lá no seu avô. Então eu conheço de muito tempo mesmo. É só agradecer, né, pela sua força. Hoje você ter chegado onde você chegou. E você falou muitas palavras bonitas, que foi
sobre a criação, avós, pai, mãe, irmão, esse tipo de coisa. Então, isso é um ponto muito fraco para o neto da sinuca, porque sempre eu também gostei muito da nossa criação, a gente, família, pai, irmão, netos e todos, né, filhos. Então, isso é muito gratificante, a gente ouvir as palavras de uma pessoa que estudou e hoje está aqui ao público, aqui na Casa do Povo, que essa é a casa de vocês, é de todo mundo, né? Então, a gente só tem que agradecer. Aí, sobre o que a Raquel falou aí, sobre a política que dá ódio, né? Não sei nem se eu podia falar essa palavra, mas eu vou falar. É porque a política, vereadora Raquel, ela é que nem o amor, que nem o namoro. Quando você está namorando, está se amando, acha bonito, é muito importante. Mas quando termina o namoro, aí pronto, já tem ódio da pessoa. Não é assim? Então é parecido uma coisa uma com a outra, viu? Então, meu, muito obrigado e um abraço a todos vocês. Desculpe, viu? Tá certo, Neto. É vereador Marquinhos da Ana. Dona Sérgio, depois... Bom dia a todos, bom dia, professora Kátia. Eu tive o prazer de ser aluno da professora Kátia. Dei muito trabalho a ela, que quando era novo eu era um pouquinho danado, mas graças a Deus a vida nos ensina e a gente vai aprendendo a como se conduzir na sociedade. Infelizmente, primeiro vou falar felizmente, foi criada a Tribuna Livre aqui e é uma oportunidade da nossa sociedade vir aqui a esse plenário, a Casa do Povo, a trazer assuntos de interesse da coletividade. O presidente Jorge tem se preocupado muito quando chegam ofícios, às vezes ofícios genéricos, pedir para especificar o que é o assunto. Mas nós, vereadores, e principalmente o presidente, não tem como ter o controle exato do que as pessoas vão proferir em seus discursos, o que vão trazer de conteúdo. Infelizmente, acontece muitas vezes as pessoas trazerem informações de discursos que não é bacana, chegam a agredir, por exemplo, uma classe de professores. Muitas das vezes vêm pessoas aqui agredir a nós, vereadores. Mas, adentrando aqui ao assunto que a professora trouxe, eu acredito, foi tocado, a senhora falou quando, será que só esta ostensividade resolve o problema do nosso país, o problema da violência? E eu tenho, para mim, 3 pontos fundamentais para a diminuição da violência no nosso país, que a primeira é a educação. Sempre preguei isso em todos os meus discursos. Segundo, a família. Uma base familiar é de suma importância para o crescimento de uma criança, uma evolução. É na família que ela vai obter suas diretrizes, aquele foco, se espelhar no pai, se espelhar na mãe, se espelhar no tio, obter seus valores. E terceiro, a inclusão social. Essa política de guiar bois, aquela política do pão e circo, isso aí já não cabe mais na nossa sociedade atual. As pessoas a cada dia mais, os pais a cada dia mais têm mais consciência de que seus filhos têm que estar na escola. A gente vivenciou aqui uma greve feita pelo sindicato, pelos servidores municipais, onde a gente via até a participação dos pais, ou contra ou a favor de greve, mas no anseio de ver seus filhos de volta à sala de aula. Então, a educação virou uma consciência no nosso país. Hoje, e a cada dia mais, a gente vê melhores oportunidades, mais facilidade das pessoas irem para as salas de aula, e entrarem em escolas, entrarem em faculdades. Hoje a gente vê vários alunos que passaram durante toda a sua vida escolar no ensino público, cursando universidades, faculdades que não se via anteriormente. Então, a gente tem que batalhar, principalmente nós, políticos, para que cada dia mais se tenham forma de criar mais espaço.
dentro da educação e principalmente uma coisa que apesar de nos últimos anos ter crescido muito, mas que ainda precisa se crescer muito mais são as políticas de inclusão social, que eu acho que é somente dessa forma, com a inclusão social, que você vai conseguir colocar no mesmo local um filho do rico, um filho do pobre, e eles possam se socializar, eles possam virar amigos e cada um trazer um pouco da sua realidade para a formação pessoal, formação de valores de cada um. Então, professora Cátia, são essas minhas palavras. Eu queria agradecer pela sua presença aqui, em nome de todos que Vossa Excelência citou aí. Sempre que precisar essa casa aqui, eu tenho certeza que vai estar de portas abertas, não só para a senhora, mas para qualquer do povo que queiram trazer informações e conteúdos de interesse da coletividade. Obrigado, Marquinhos. Vereador Dr. Nacélio. Bom dia a todos. Bom dia, professora Cátia. Presidente, ao meu ver, quando a Tribuna Livre foi criada, inclusive pelo Marquinhos, foi para dar exatamente essa oportunidade a pessoas da sociedade vir aqui expor seus pontos de vista. E quando ele está nessa tribuna, não significa, dando o seu depoimento, não significa que todos nós estamos concordando, nem com ele, nem com a professora Cátia. Isso é bom, a gente não vem aqui polemizar. Agora, fica claro, há duas posições políticas antagônicas, que isso aqui eu acho que não fica a critério dessa casa discutir. Um é da direita e o outro da esquerda, cada um pondo o seu ponto de vista. Que todos os dois, tanto um como o outro, eu respeito muito bem os seus posicionamentos. Apesar de eu não ser da esquerda. Mas eu acho que isso fica, é bom acontecer, para ficar bem claro, Marquinhos, como você disse, como a Raquel disse, quando você está aí na tribuna, quando a pessoa que vem para a tribuna livre se expressar, ele está ali dando uma posição própria, dando uma opinião própria, o que é que ele é, o que é que ele acha, tá certo? Foi assim que eu vi no posicionamento do Lúcio e como eu estou vendo agora no posicionamento da doutora. Eu fico assim um pouco preocupado, presidente, é que isso não se torne uma coisa rotineira, porque vai se tornar polêmica, porque todo mundo vai querer uns 15 minutos de resposta. Mas eu respeito a posição de todos os dois oradores, e isso é bom para a sociedade, isso é bom para a democracia, isso é bom, porque é assim mesmo que se faz democracia. Cada um tem seu ponto de vista. E muito obrigado. Mais algum vereador? Sandra, antes de passar a palavra a você, essa intolerância realmente nós temos que combater. Isso é visível. Inclusive o Marquinhos disse uma coisa interessante, até com o político em si a intolerância é muito grande. Né? Quando a gente toma alguma decisão aqui de um voto, eu me lembro muito bem que nós fizemos uma votação aqui legítima, né, tranquila, e no outro dia estava estampado em todas as redes sociais, traidores. Botaram o meu, do Marquinho, da Raquel, da Bia, né, e não deixa de ser uma intolerância, né, que as pessoas criam, e as redes sociais hoje são muito assim, você soltou o veneno, ou a farofa no ventilador, você não consegue mais juntar. E a Rede Globo domingo mostrou uns cartazes, né, contra a intolerância, e aquilo era muito forte, né, as pessoas negras, né, vendo aqueles cartazes, não conseguia nem ler aqueles cartazes. Então, assim, e quando eu vejo o seguinte, não precisa nem, para a humanidade não precisaria nem criar leis para essa intolerância, era educação mesmo, né? Era dizer que nós somos iguais. Não tem essa diferença e tal. Mas a democracia já diz que
as diferenças existem, como o doutor Nacélio também frisou. A gente aqui respeita, né, os oradores, tenta até não polemizar muito, para evitar justamente que seja palco de discussões pessoais, inclusive se torna muitas vezes pessoais dentro de uma sociedade. Mas ninguém tem dúvida que precisamos realmente abrir o leque e discutir, né? Porque a intolerância jamais jamais poderá ser aceita por uma sociedade que marcha para que todos se acompanhassem pelo menos um sentimento. Se não for ideologicamente a mesma, mas pelo menos um sentimento de valorizar o seu próximo. E eu disse semana passada aqui, que justamente por essa intolerância, eu vi gente no Facebook dizer assim, eu tenho nojo do Jorge Brito. A pessoa nem me conhece. Ela diz assim, eu tenho nojo do vereador Jorge Brito. Aí eu fico, meu Deus, para onde a sociedade está marchando? Bem, eu posso ter cometido alguns erros na visão daquela pessoa, né? O Marquinhos, a Bia, a Raquel, o Sandrinho, podemos ter cometido. Agora, na consciência nossa, não, nós votamos projetos, né, que valorizam a situação política da Morada Nova. Aí a pessoa bota lá, estampada no Facebook, e diz, eu tenho nojo do vereador Jorge Brito, não estou nem citando os outros, mas citando de mim. Não que eu fique chateado com isso, mas aquilo me dá a reflexão de dizer para onde nós estamos marchando. E a intolerância vai aumentando, é como o problema que se tem com relação à mulher hoje. A mulher é agredida dentro de casa e começa numa agressão verbal, depois numa batidinha de leve, daqui um dia está sendo via de fatos realmente consideráveis, né? E do mesmo jeito acontece com essas pessoas. Hoje ela tem nojo, amanhã ela passa por ali, quer lhe agredir, depois quer... Então, assim, doutor Nacélio, apesar da gente não querer polemizar, né, e ter muito cuidado nisso, como disse o Marquinhos, a gente tem muito cuidado quando as pessoas, né, vêm à tribuna, para que se traga realmente as discussões que envolvem. Essa discussão, mesmo a gente achando forte, mas ela tem que ser encarada, não tem jeito, ela tem que ser encarada mesmo, e a sociedade não pode mais se omitir, porque eu vejo muita gente com dois lados. Na hora que está, né, no discurso é uma coisa, por fora é outra. Quando sai do meio de tudo, é como diz o livro, o que estou fazendo quando Deus não está, quando eu não estou na frente das pessoas, né? Então, assim, parabéns para o seu pronunciamento, né? É uma visão que também seria compartilhada, acho que com, né, uma grande maioria. Se não fosse assim, o mundo não estaria, pelo menos do jeito que ainda está, mas não precisa de leis, eu sempre digo, e aí concordo com o Marquinhos, não precisa de leis, não precisaria de leis para barrar essa intolerância. O que nós precisamos é de educação. E eu só faço um adendo aí, Marquinhos, que antes da educação escolar, a educação familiar, que realmente a gente não está conseguindo vislumbrar isso. Os pais perderam a referência dentro de casa, mas os pais, eu estou dizendo, os pais, né, de educacional, eles perderam a referência. Eu vejo pais em reunião de pais e mestres dizer, eu não posso mais com aquele meu filho. Quantos anos seu filho tem? 6 anos. Eu vi uma mãe, eu não sei quem estava comigo no dia, uma mãe dizer assim, o colégio não pode sair porque eu preciso mandar meu filho, porque eu não consigo mais passar de manhã com ele na minha casa. Então isso é uma referência que nós estamos perdendo, e é isso que eu acho que nós temos que, né, readquirir. E nós só vamos readquirir com os professores, né, dentro da sala de aula, chamando a família para dentro da sala de aula, para que pudesse ser feita uma composição. Mas quero lhe agradecer e passar para a senhora a palavra. Olha, antes de tudo, eu quero agradecer a receptividade, né? E dizer que realmente essa tribuna livre é muito importante, né? Nós não tivemos o objetivo de criticar
a Câmara por ter permitido a fala, né, do Lúcio, mas não poderíamos ficar calados diante de ataques diretos à nossa profissão, né? Assim, eu tenho quase 30 anos de sala de aula, né? Então, ouvir ou ler, no caso, né, uma opinião que vai contra as nossas ideias, os nossos princípios, né? Então, isso feriu não somente a mim, mas a um grupo de professores, embora não tenha sido só a questão do professor, né? Outras questões estavam muito claras e outras pessoas se solidarizaram, né, com com as nossas opiniões. Tanto que nem todos que assinaram são declaradamente de esquerda. Tá certo? Então, muito obrigada. Mas fere mesmo. Eu queria pedir a Raquel, da Ideia do Gildo, que acompanhasse a professora, lhe agradecer enormemente, certo? E que essa casa, como disse o Marquinhos, está aberta, venha outras vezes, né, para a gente poder dialogar. Obrigado.